É. Amém. Mas bem-vindas à Terra da Esperança. Amém? Essa terra boa, né? Com nutrientes, com água, onde a semente tem possibilidade de germinar. Essa é a terra, né? Da esperança. E eu acredito muito que esses momentos, pequenos momentos, né, que nós temos juntas, são momentos onde a nossa terra, né, ela tem essa possibilidade de receber água, nutrientes, né, e proporcionar para que as sementes que nós temos recebido, elas possam brotar. E é muito interessante, que eu estava vendo esses dias, que quando a gente planta uma sementinha, a sementinha primeiro, quando ela, né, dá aquela estouradinha assim na terra, a raiz começa a descer primeiro. Então, primeiro acontece de crescerem as raízes, né, pouquinhas, aí depois que tem as raízes, ela vai e ela sai para cima. Então, tem todo um processo interior que acontece dentro, né, na terra, para depois brotar. Então, é um processo, assim, muito de solitude, muitas vezes de solidão, né, e onde em cima ninguém vê nada. Então, nós podemos pensar muito em momentos que nós passamos, né, onde não se vê nada, ninguém vê nada, mas algo está sendo gerado. E é muito interessante o desenvolvimento quando ele acontece dentro da gente, porque se não houver raízes, se não houver firmeza dentro, uma estrutura dentro, não vai ter possibilidade de ter nada em cima. Então, esse é um princípio, assim, natural, da natureza. E ele também é natural na nossa vida como seres humanos e como mulheres, né? Então, eu anotei uma frase aqui que diz assim: quando você decide crescer, nem sempre sabe, mas é um processo solitário e demorado, e quando acontece, é para dentro. O mundo demora para ver, mas continue. Então, o nosso propósito, né, como grupo principal, é o da oração, né? É o de levarmos diante do Senhor os nossos pedidos, né, a uma só voz, mulheres a uma só voz, né? E também os nossos pedidos individuais, né, nos nossos momentos. Então, muito interessante, nós temos em mente que primeiro vem a raiz. Então, não adianta ouvir. Nossa, Deus tem falado de formas assim tão ricas conosco. O ano passado foram assim palavras riquíssimas, e esse ano já foi assim, esses 2 meses de muita profundidade. E se nós formos ver esse estudo desse ano da mulher virtuosa, ele em si já traz uma transformação muito grande na raiz, no centro, no cerne do nosso ser, né? E para depois que isso seja para fora. E na hora que vier uma água mais forte, ou vier um vento, aquela plantinha ela vai ter substância, ela vai conseguir ficar firme, porque a raiz vai crescendo cada vez mais para baixo e ela vai ficando mais grossa. Então, assim, primeiro vem a raiz é que vai dar sustentação para que eu cresça. E hoje, o nosso pilar de hoje, ele é muito sobre isso, né? Porque ele fala sobre nós encontrarmos os nossos próprios recursos para nós vencermos. Esse é um pilar muito assim profundo e básico para a nossa vida, né? Tanto em grupo como individual, porque o que ele faz? Ele nos tira das 4 paredes, da nossa oração de 4 paredes, e ele nos leva para uma oração sem limites. Por quê? Baseado no nosso salmo aqui de hoje, que é o Salmo 139, nós vamos ver que
Esse salmo, ele apresenta os atributos de Deus para nós, que é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E esse princípio, ele é assim tão profundo e tão interessante que ele alcança a nossa história desde o embrião até o nosso último dia de vida. E nesse entendimento, nós podemos orar do embrião até o último dia, tanto da nossa vida, como dos nossos filhos, né? E é muito interessante, porque muitas vezes na minha vida, eu fiz essa oração para a vida dos meus filhos, principalmente do meu filho caçula. E eu pus a minha mão na minha barriga como se eu estivesse grávida de novo. E eu orei por ele no ventre, com esse entendimento de que o Deus para quem eu estava orando era um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele é um Deus que tem toda a ciência, sabe tudo. Ele é um Deus que tem todo o poder e ele é um Deus que está em todo lugar. Então, isso muda totalmente a nossa forma de orar, o nosso entendimento. Ele tira a gente ali daquele quartinho, daquela limitação, né? E ele abre uma nova possibilidade. E há muitos anos atrás, eu passei uma experiência assim, muito difícil em casa, né? Tanto para mim, quanto para nós como família, e tanto para o meu filho também. Ele entrou numa crise muito difícil, né? Ele tinha 15 anos, uma crise muito difícil de identidade e de não se sentir parte da família, e muitas coisas. E foi tão difícil para ele quanto foi difícil para mim. E chegou ao ponto de ele não conversar mais, ele não falar mais comigo. E eu sentia, ele tinha muito assim, era uma agressividade, uma raiva. E eu não conhecia esse princípio da forma como ele está aqui, baseado nesse salmo. Mas o Espírito Santo me lembrava muito daquele texto que fala assim, se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você, ele fará as mesmas coisas. Ele vai vivificar o teu coração. E eu peguei esse versículo, e meu filho, ele tinha uma moto, ele comprou uma moto, e ele saía de tardezinha assim, e ele sumia no mundo. E em São Paulo, tinha uma rua, que era uma rua que eles faziam, o que era o nome? Racha. Não sei se vocês sabem o que é isso. Eles faziam racha. E era um lugar muitíssimo perigoso. E as pessoas que frequentavam ali eram pessoas assim... Não são pessoas que você quer que o seu filho tenha como amigos, né? E o que eu vi, assim, não era uma perspectiva boa. Por quê? Fazendo racha, num ambiente com amizades que não eram boas, nós não tínhamos mais diálogo. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu peguei esse versículo, se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em mim, ele estava lá 2000 anos atrás, e ele está comigo aqui agora, e eu falava, era às vezes de madrugada, meu filho não tinha chegado, eu me jogava na sala, ficava ali, Senhor, é o mesmo Espírito, então se o Senhor estava lá, o Senhor está aqui, alcança agora a vida do Felipe onde ele está. Vai ali, Senhor. E aí tem aquele verso que fala assim, o Espírito de ressurreição e vida, é o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, Espírito Santo, né? Eu falava, eu chamo a existência a vida, Espírito de ressurreição e vida, vai ali, vai ali, vai ali. E assim eu fui orando. Eu estava que nem essa sementinha ali, só no momento da raiz, não via nada em cima da terra, só ali no momento da raiz, orando, clamando, sozinha na minha sala, sozinha, clamando e clamando e clamando. E para as pessoas parecia que ele era um filho largado,
que ninguém ligava, que a gente não ligava para ele. E eu tinha uma vizinha de frente que ela era dona de um centro espírita. E um dia ela chegou para o Felipe e falou assim, ela se aproximou dele, e ela é mais velha que eu, então ela se aproximou dele como uma mãe. E ela falou assim, ai, é tão difícil, né, relacionamento de mãe e filho, mas eu te compreendo, eu sei que seus pais não ligam para você, sua mãe não te dá atenção para você. E ela foi falando assim, né? E ele ficou ali ouvindo aquela mulher, e ele, algumas coisas ele foi concordando, porque algumas coisas eram coisas que ele sentia. Sabe como que a adolescente está naquela fase, né? De que se sentia, às vezes, rejeitado. E aí, de um filho que não falava com a mãe, ele entrou dentro de casa e ele pegou e falou assim, a vizinha ali estava conversando comigo, e ela disse que ela vai me ajudar, ela levou meu nome para o centro. Falei, é? Ele é. Eu falei, tá, fica aqui, tá? Eu saí, fui lá na casa da mulher, na mesma hora. Falei, quem quiser vir comigo, que vem. Aí eu vou. Eu falei, eu não quero ser agressiva, né? Mas essa mulher precisa saber que ele não é largado. Olha como as pessoas julgam as nossas lutas, as nossas batalhas. Eu toquei a campainha, toquei. Finalmente ela atendeu. Aí eu entrei e falei, o que eu vou falar para essa mulher? Aí eu peguei e falei assim, fulana, você acredita em anjos? Ela falou, sim, nossa, eu acredito em anjos. Foi falando o nome de uns santos, né? Lá do centro. Falei, pois é. Então, você sabia que o meu filho ele está cercado de anjos? Você sabia que eu, como mãe dele, eu oro todos os dias sobre a vida dele, e o Deus em que eu acredito tem cuidado dele, e ele não é um filho largado, ele tem uma mãe que cuida dele, que ora por ele, que vai atrás das coisas que ele precisa, e que aparentemente ele pode se mostrar para você como um filho largado, mas ele tem uma mãe que ora e que cuida. Então, eu queria te pedir uma coisa, você acredita em anjos? Eu também, mas a partir de agora, desse minuto, você vai tirar o nome do meu filho do centro, porque ele já tem o nome dele escrito no livro da vida, tá bom? Aí ela, ai, tá bom, tá bom. Mas só que o olho dela foi arregalando e foi ficando desse tamanho, né? Assim para mim. Aí eu peguei, despedi, saí, fui para casa. Isso foi uma experiência para mim, assim, muito impetuosa, porque foi assim, sabe quando fala? Você está num momento já de luta, né? E nós sabemos que a mulher, ela é uma porta na sua casa. Então, os milagres, eles estão dentro de nós. Eu poderia não ter nem dado bola para aquilo, achado, ai, não, o sangue de Jesus está sobre você. Mas eu fui lá, e arranquei aquilo dali, né? E cada momento que eu fiz aquela oração, com o entendimento de que o mesmo Espírito que levantou Jesus naquele dia da ressurreição, era o mesmo que estava comigo, e eu estendia para a vida do meu filho lá naquele racha lá, essa oração, ela saía das quatro paredes ali da minha casa e ia lá. E o que isso aconteceu? Isso aconteceu um milagre na nossa casa. Trouxe o meu filho de volta. Aí, depois de uns anos, eu já estava morando aqui. E um dia, e nós ficamos, depois que nós mudamos para cá, nós ficamos uns meses com a Globo na TV, porque os meninos estavam se adaptando, né? E numa nova cultura. E esse dia, por alguma razão que eu não sei, eu não fui trabalhar. E eu estava limpando a casa. E sabe quando você está limpando a casa, eu liguei a TV no repórter, e você fica de um cômodo para o outro limpando? E aí estava no noticiário, e o noticiário era uma notícia em São Paulo da FEBEM, eu não sei quem se lembra desse órgão, que era uma prisão só para adolescentes. E tinha acontecido ali uma rebelião. E nessa rebelião, muitos adolescentes tinham morrido.
E a hora que eu parei, assim, em frente à TV, tinham muitas mães gritando, porque elas queriam saber se o filho dela estava vivo ou morto, né? E era uma cena, assim, muito triste de ver, de muita dor. E eu parei, assim, fiquei olhando, eu falei, meu Deus, que coisa. E foi uma das experiências onde eu ouvi a voz do Espírito Santo mais alto, mais audível na minha vida, assim, falando comigo. Olha, você está vendo essas mães? Você poderia ser uma delas. Olha do que eu te livrei. Mas foi audível. Aí aquele amor de Deus derramou assim no meu coração. Eu falei, Senhor, o tamanho do seu milagre na minha vida foi tão profundo, tão grande. E assim, eu sempre quando eu lembro disso, eu agradeço, né? E o livramento de Deus. Eu poderia estar ali naquele momento chorando, e Deus me livrou. Ele disse assim, eu te dei o teu filho de volta para você. Então, assim, era como se ele tivesse nascido 2 vezes, né? Então, esse movimento, né, que aconteceu dentro de mim, né, essa sementinha que teve que começar a ter raízes lá no profundo, acreditar que tinha um Deus que podia ir lá, que era o mesmo que levantou Jesus e podia fazer na minha vida também, né? E ele fez. O meu filho hoje ele vai fazer 39 anos, ele é pai de 3 filhos, né? E assim, quando eu olho para ele, às vezes eu fico olhando para ele assim, falando, nossa, Senhor, quanta coisa que o Senhor já fez na minha vida, né? Então, orar com esse entendimento é uma oração que vai além, muito além. E essa é uma coluna, né, nesse movimento da terra da esperança, é uma coluna. Então, quando nós formos orar umas pelas outras, ou quando você for orar pelos seus pedidos, ora com esse entendimento, de que o Deus onisciente, onipotente e onipresente, ele vai além. Você pode ir em situações, sabe? Você não... Quantas situações, depois que você tem filho adulto, você não está mais com ele. Você não é mais senhora de nada. Mas o Deus onisciente, onipotente e onipresente vai ali e ele transforma. Então, os milagres estão dentro de nós. E eu continuo orando dessa forma, porque hoje, filho adulto, a gente não sabe como orar, né? Cabeça feita. E esses atributos de Deus, só ele tem. Então, antigamente, né, quando Davi escreveu esse salmo, o entendimento de Deus era muito territorial. Cada cidade tinha o seu Deus. E cada Deus, ele regia naquela cidade. Então, ele reinava ali, ele operava ali, e ele fazia milagre ali. De repente, vem Davi com toda essa mudança de conceito. Ele escreve um salmo falando sobre os atributos de Deus. E esse salmo de Davi, ele é considerado um dos salmos mais ricos e mais belos da liturgia, né? A gente lê como uma oração, né? E ele muda todo o conceito daquele povo, daqueles povos, né? Porque ele recebeu isso como uma revelação de Deus, porque ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus, que ele recebeu isso do próprio Deus mesmo. Esse salmo dá para a gente estudar, assim, muito profundamente, várias áreas da nossa vida, né? Então, Davi trouxe esse novo conceito desses atributos de Deus, né? E é muito interessante ver o quanto que isso pode mudar a nossa vida para um antes e para um depois. Então, eu gostaria de ler esse salmo por partes, bem rapidinho, porque eu sei que o tempo passa tão rápido, né? Então, do verso de 1 a 6, nós podemos ver o Deus onisciente.
Então, eu vou ler o verso de 1 a 6. Essa leitura é na Bíblia online, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Aí, então, aqui, dando uma paradinha, né? Esse me sondas e me conheces, ele alcança o mais profundo lá, né? Onde a gente não faz nem ideia de que a gente pode ser aquilo, o Senhor sabe, né? E aí diz que o Senhor percebe os nossos pensamentos. Se acredita que nós formulamos 10.000 pensamentos por dia. É uma estatística, né? E muitos desses pensamentos nós não temos consciência. Mas mesmo, imagina, o Senhor sabe todos esses pensamentos. Imagina o tanto de gente que tem no mundo. Ele sabe todos esses. Imagina 10.000, gente, pensamentos por dia. É muita coisa, é muito conhecimento. É um Deus, é como diz aquele cântico, dono de toda a ciência, sabedoria, poder, né? E a primeira reação, né, nossa, às vezes deixa, né, isso aí para lá, não quero saber, não quero me conhecer, mas aí aqui diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele conhece o nosso cotidiano. Imagina o nosso cotidiano, o nosso basiquinho ali, ele sabe tudo, né? E aí depois a gente vê aqui o Deus onipresente. O onipresente é do 7 ao 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me seguirá e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Esse é o Deus onipresente, que está em todo lugar. A primeira reação do homem, muitas vezes, é escapar, é fugir, né? A gente vê isso desde lá do jardim, né? A primeira reação foi se esconder e fugir. E muitas vezes nós temos essa reação, né? E a gente vê aqui que não há como se esconder. E muitas vezes nós escondemos quem nós somos para nós mesmos. Nós não queremos ver quem nós somos, achando que se eu... Quer um pedaço? Achando que se eu... na verdade, reconhecer quem eu sou, Deus vai me rejeitar. Isso é a mais pura mentira que existe. Eu nasci num lar cristão e eu vivi muitos anos com esse pensamento e com esse entendimento. Meu Deus, se Deus souber que eu tive esse pensamento, ou nossa, que coisa mais feia, vamos esconder. Por quê? Porque é algo natural. É natural, já está dentro de cada um de nós, o sentimento de fuga, né? Então, com esse entendimento desse pilar, nós podemos parar de nos esconder, reconhecer e abraçar o bom
E também o ruim, porque quando você fala, nossa, eu sou isso mesmo, você abre uma oportunidade para transformação e para mudança. Davi, o mesmo autor desse salmo, foi ele que escreveu: cria em Deus em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, né? Renova, é um renovar, né? É algo que vai acontecendo. Então, se não há movimento, se não há transformação, se a raiz não mexe ali na terra para que ela possa engrossar, não há como fora estar preparada para viver esse mundo, porque esse mundo ele é desafiador. Em todos os sentidos que a gente possa imaginar, ele é desafiador. Nós vivemos momentos de mais tranquilidade, de paz, mas de repente vem um desafio, que para uma de vocês pode ser uma coisinha de nada, mas para mim pode ser me colocar num reviravolta. Por quê? Porque às vezes é uma área frágil minha, né, que ainda não foi mexida, ainda não foi trabalhada. Então, assim, me permitir reconhecer isso, saber, né, que esse Deus onipresente, ele já sabe tudo. Quem precisa só reconhecer e saber sou eu, para que ele possa criar em mim, né, essa nova estrutura. Eu possa ser lavada, restaurada, curada, né? E sair dessa fachada de religião. Quanto mais perfeitinho a gente mostra que é na fachada de religião, mais bagunçado pode estar por dentro, né? Porque fica tentando formatar ali para mostrar algo, mas por dentro está ali, né? Bagunçado. E aí, por último, a gente vê no Salmo o Deus onipotente, que é o verso do 13 ao 18, né? Que diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu secreto fui formada e entretecida como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quão preciosos para mim são os teus pensamentos, Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Nossa, gente, esse salmo é lindo demais, né? Aí, aqui a gente vê que o Deus onisciente e onipresente mostra toda a sua onipotência na criação do homem. Porque como que pode, né, uma obra de arte tão detalhista caber num lugar tão improvável, né? E pequenininho, um espaço tão assim e caber ali, né? E aqui diz que ele teceu, ele nos teceu no ventre materno. E depois de 3.000 anos que esse salmo foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido. Ele é tecido com bilhões e bilhões de células. Gente, olha que coisa mais linda, né? E é interessante porque, assim, desde o embrião, né? Desde o embrião até formar tudo aquilo. Então, desde o embrião até o meu último dia de vida, a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus está sobre mim. E quando isso se torna revelado, isso responde muitas perguntas na minha vida. Eu, quando era adolescente, eu tinha muito essa pergunta assim: por que nasci? Por que eu estou aqui? Né? Mas esse entendimento, ele responde muitas perguntas. E ele responde até propósitos nas nossas vidas, né? Então, o último versículo termina assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, ele termina essa oração pedindo para que a vida dele seja alinhada para o propósito de Deus. Então, o que eu quero deixar, né, para nós nessa noite, com esse entendimento, é que as nossas raízes, elas precisam crescer para dentro. Quanto mais eu conhecer quem o Senhor é, os seus atributos, e eu tiver isso firmado dentro de mim, mais a minha plantinha, a minha vida vai estar estruturada para viver, né, os desafios, e que a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, elas me cobrem. Elas estão ali, eu posso orar, não há limites para a minha oração. Eu creio num Deus sem limites, né, que pode alcançar a minha necessidade, que pode me alcançar, né? E no momento de solitude, onde algo está sendo gerado, que nem esses tempo que eu passei, ele não foi um tempo rápido, ele foi aí bem uns 3, 4 anos. Então, é um momento que você está só, porque as pessoas que estão à tua volta, mesmo as pessoas da igreja ou até família, as pessoas, elas analisam muito, às vezes julgam, às vezes falam, faltou, não criou assim, não criou ali. Então, é um momento de solidão. É um momento onde você e esse Deus. Você está gerando ali. Você está gerando, a raiz está tendo que crescer para baixo. Mas vai chegar a hora onde vai poder se resplandecer e sair para fora, né? Onde vai aparecer. Então, assim, que a nossa vida ela seja alinhada para esse caminho eterno, né? Que o nosso, se em nós tiver condutas, né? Pensamentos, falta de entendimento, coisas que nos desviam desse caminho, muitas vezes, né? Que o Senhor possa nos trazer para esse caminho eterno. E eu acredito que esse pilar, né, esse pilar que é o entendimento do Deus onipresente, onisciente e onipotente na forma de orar, é um pilar básico para nós como mulheres a uma só voz. Então, sempre que houver um pedido de oração por alguém, nós estivermos juntas orando ou por um filho, ou por um sobrinho, ou por alguém, nesse entendimento, a nossa oração a uma só voz, ela vai alcançar limites que eu aqui na minha sala, no meu quarto, né? E o Espírito Santo também nos traz como orar. Às vezes eu vou orar coisas que eu nem... Pela pessoa que eu nem... Porque o Espírito Santo vai trazendo, né? Essas 2 noites passadas eu acordei e eu não conseguia, assim, dormir, né? E eu não tenho muito isso, porque eu, graças a Deus, eu durmo bem. Mas eu estava assim, não sei, por alguma razão. Falei, o que eu vou fazer? Eu não quero levantar, porque eu não quero acordar de uma vez, né? Você fica naquele sonolencinho assim. Eu falei, eu vou orar. Para quem que eu posso orar? Aí eu fui me lembrando de pessoas, amigas minhas que eu conheço, algumas que estão passando por alguns momentos. Eu fui colocando assim na presença do Senhor. E aí o Espírito Santo, ele fala para a gente, né? Olha, ora para essa aqui por isso, ou para aquilo ali, por aquilo. No outro dia eu nem lembro muito para quem foi que eu orei, porque era, né? Mas o Senhor sabe. Então, ele nos traz, né, para quem orar, e muitas vezes ele mostra o que orar. Muitas vezes eu estava assim no momento meu devocional, orando pelos meus filhos, e eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou orar, que situação. E o Espírito Santo foi me levando a orar. Coisas que eu nem sabia.
Ai, nem, não sei porque que eu estou orando, mas eu vou orando. Então, isso é a onisciência de Deus, porque Ele é o dono de toda a ciência. Então, que esse entendimento possa ficar no nosso coração, né? E possa formar raízes em nós, na nossa vida espiritual, né? Fortalecer dentro de nós, né? E que a gente possa crescer mais ainda, deixar o Senhor sondar para nos mostrar quem nós somos realmente e ser saradas mais ainda e conhecer mais o Senhor, como Davi, né? Conhecia o Senhor e o Senhor revelou para ele essas preciosidades aqui tão importantes. Então, que Deus nos abençoe nessa semana e nos guarde e nos leve a toda a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Eu li uma frase essa semana que passou, que falava assim, que o homem não precisa fazer a imagem de Deus, porque Deus já fez imagens de si mesmo. E assim, é uma coisa tremenda isso, né? Porque nesse salmo aqui está falando que nós somos maravilhosamente feitos, e a palavra fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que a Márcia falou, né? E 2 Pedro fala que nós somos participantes dessa natureza divina. Deus nos fez imagem e semelhança dele para que a gente manifestasse essa natureza divina de ser onipotente, onipresente, onisciente. Nós não somos, mas nós manifestamos essa característica de Deus, né? Através da onipresença, como a Márcia falou, né? De receber do Espírito Santo uma direção. Através da oração, a gente está aqui, pode orar por alguém lá na Ucrânia, que essa pessoa está recebendo a oração, essa manifestação da onipresença de Deus. E a onipotência através da autoridade, né? Deus nos deu com portas na nossa casa, autoridade para orar e interceder pelos nossos filhos. Gente, a gente não precisava falar mais nada, ficar nisso aqui, nesse Salmo 139, o ano inteiro, né? A vida inteira, se a gente conseguisse aprender esse princípio somente, mais nada, mais nada. Se a gente conseguisse fazer isso assim, virar verdade na nossa vida, dentro do nosso coração, nós andaríamos em vitória o tempo todo, né? E mesmo na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da derrota, na hora dos apuros, a gente ainda estaria fortalecido por essa palavra, de que nós podemos todas as coisas, inclusive passar pelo sofrimento, pela dor. Inclusive passar pelas situações difíceis da vida. Então, assim, minha oração para nós agora, em nome de Jesus, é que o Senhor venha imprimir de forma tão poderosa essa palavra no nosso coração, para que ela seja comida para nós para a vida inteira. Senhor, nós oramos nesse momento, Deus, para que essa palavra, essa revelação desse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que essa revelação de que nós somos manifestantes da tua natureza, através da onisciência, da onipresença e da onipotência do Senhor, Deus, que essa palavra venha, Senhor, criar raízes fortes no nosso coração, criar raízes profundas. Senhor, que durante a nossa oração de intercessão, mesmo hoje, Senhor, quem tem filho adulto, quem já tem filho casado, quem já tem neto, que possa colocar a mão no ventre e orar e gerar novamente no espiritual, e gerar o novo de Deus, porque nós podemos isso, Senhor, porque o Senhor não é limitado por tempo, e a nossa oração também não é limitada por tempo. A oração que eu fiz quando meu filho estava na barriga, quando minha filha estava na barriga, ainda está patente, está viva, presente diante do Senhor hoje. Ela continua hoje falando, clamando. A nossa oração, ela não termina quando a gente fecha a boca, a nossa oração, ela continua na eternidade, porque é para lá que ela vai. E esse Deus atemporal, esse Deus que não é limitado pelo tempo, é um Deus que toma a nossa oração está constantemente presente diante do Senhor. Por isso nós podemos, Senhor, colocar a mão no nosso ventre e gerar vida de novo. Por isso, Senhor, nós podemos, Senhor, Deus, orar com esse entendimento de que, da mesma forma que nós somos tecidos no ventre das nossas mães, nós tecemos os nossos filhos nos nossos ventres também. E esse processo de criação não termina quando nós damos à luz,
terminam quando eles veem a luz. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que essa palavra venha frutificar de forma tão poderosa no nosso coração, de forma tão viva, de forma tão eficaz, Senhor. Venha afofar o terreno do nosso coração, Senhor. Venha arar, adubar, mexer a terra do nosso coração, para que a gente tenha esse entendimento. Nós não temos tempo mais, Senhor, para orações pequenas, para orações religiosas, para oração cheia de legalismo. Deus, nós não temos mais tempo para isso. Nós queremos orar com esse entendimento, Senhor. Nós queremos orar com essa claridade, com essa clareza de mente e de espírito, Senhor, de que o Senhor é esse Deus. E através de nós o Senhor manifesta a sua natureza. Nós queremos agora, Deus, com esse entendimento, orar pelas nossas casas, pelos nossos filhos, Senhor, pelas nossas famílias, por aqueles que nós trazemos dentro de nós, Pai. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, que pela onisciência do Senhor, o Senhor possa nos revelar, Senhor, quais são as necessidades dos que estão na nossa casa, muitas vezes que a gente não vê. Nós não temos esse poder de ver dentro da mente, dentro do coração. Às vezes a pessoa parece que está tudo bem, mas não está. Mas o Teu Espírito Santo pode nos dar onisciência, Senhor, e nos levar a orar pelas coisas certas, dar o remédio certo para o problema certo. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja nos mostrando, Senhor. Muitas vezes a gente está aqui em casa, dá aquele aperto no coração e não sabe nem onde o filho está, Senhor, que o nosso coração possa chegar, que a nossa oração possa chegar, Senhor, com proteção, com livramento, com amor, com cuidado, com bênção, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai. E que o Senhor nos dê a fé, Senhor, a fé para a onipotência de Deus ser manifestada em nós, para que a gente saiba e tenha autoridade, Senhor. A autoridade que o Senhor nos deu contra principados, contra potestades, contra dominadores do mal. Deus, contra as forças, Senhor, da maldade nesse mundo, Senhor, que nós possamos nos levantar com esse espírito de onipotência, Senhor, em nós, na autoridade do Teu nome. Levantar as nossas mãos, Senhor, e lutar contra tudo aquilo que tenta roubar o propósito do Senhor para a nossa família e para a nossa casa. Deus abençoe cada uma das minhas irmãs agora, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito esteja com elas nessa semana. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir para que Deus fortalecesse os corações da família da minha cunhada, que ela perdeu a irmã dela, e dos filhos, de todos, e não só dela, mas de todas as famílias que perderam seus entes queridos. Queria que Deus passasse na casa de cada um e confortasse o coração deles e desse um entendimento para eles, e a sabedoria para eles entenderem essa dor que eles estão passando. Amém, Deus. Nós concordamos com essa oração, Pai. Espírito Santo Consolador. Amém. Nós colocamos essas famílias, essas pessoas na sua mão, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridas? Abre o microfone, fala aí com a gente. Ai, que saudade. Amém. Deus abençoe.